Olá, bom dia a todos. Vamos para o devocional de hoje, aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vimos aqui nesse versículo portanto, como por um só homem, a origem do pecado. Sabemos que o pecado originou-se no coração, de Lúcifer, e ele se tornando no paraíso juntamente com Eva, aquela serpente iludiu e fez com que o pecado entrou na humanidade, No mundo, nós sabemos que foi por Lúcifer, mas para nós, homens, sabemos que o pecado originou através da desobediência do homem. E esse homem se chama Adão. Então, a origem do pecado, nós vimos aqui nesse versículo, fomos, portanto, por um homem, Adão. E agora vamos ver a consequência desse pecado. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A consequência do pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nossa, se já estava ruim o pecado, e a consequência dele é mais terrível, e a existência é catastrófica, que todos nós pecarmos. Aqui no Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, nós vamos ver aqui que por um homem também fomos libertos deste pecado, Nós podemos ser libertos pelo pecado. E como fazer para ser liberto deste terrível mal, que entrou na humanidade, pior do que o Covid-19? Vamos lá em Romanos 10:9, entender como você pode fazer para ser liberto deste mal. Romanos 10:9. A saber, então, todos precisam saber, é exatamente o propósito desse devocional. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então nós vimos aqui a origem do pecado, nós vimos aqui a consequência do pecado, nós vimos aqui a extensão do pecado, mas só que nós vimos também o remédio para o pecado, que é através de nós entendermos que somos pecadores e nós buscarmos o remédio, que é a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Aqui em Romanos 5:17 afirma, porque pela ofensa de Adão a morte reinou, mas por este muito mais o que recebemos a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, aqueles que nós confessamos o nosso pecado, por um só, que é Cristo Jesus, em Romanos 5:17. Agora versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Amém? Olha que beleza. Vimos a origem do pecado, nós vimos a consequência do pecado, nós vimos a extensão do pecado e nós vimos o remédio do pecado, que é Jesus Cristo. Por uma desobediência de um, mas pelo ato de obediência de outro, nós podemos ser redimidos do pecado. Sabe-se que o pecado opera através de uma força maligna, muito poderosa. No entanto, mas também através da infinita graça de Deus, o homem pode se libertar-se do pecado. E é preciso crer no poder do Salvador Jesus Cristo. É claro que enquanto o cristão viver neste mundo, lutará contra o pecado. É necessário, pois, que dê lugar à interferência do Espírito Santo,
o qual capacita o crente a unir-se cada vez mais a Cristo, negando cada dia a sua própria vontade, deixando o Espírito de Deus operar-se nele. Então, que vocês possam entender, né, sobre a origem, a consequência e a extensão do pecado, mas também nós vimos o remédio, né, que é Cristo Jesus. Esse foi o devocional de hoje. Espero que alcance almas para Cristo. Tenha um bom dia na paz de Cristo. Amém?